Evoluindo então para a primeira lei da termodinâmica, agora vamos entender o que significa a primeira lei da termodinâmica. O que ela diz? É nesse momento que a gente vai relacionar trabalho com calor e energia interna desse gás, os conceitos que a gente já trabalhou também, ok? Vamos entender o enunciado da primeira lei da termodinâmica nos diz. Nos diz que a energia interna de um gás ela é igual ao calor fornecido menos o trabalho realizado por ele ou sobre ele. Vamos entender melhor o que isso daqui quer dizer. Em uma linguagem matemática, a gente escreve assim: a variação da energia interna, ou a energia interna desse gás, ela é o quê? É a quantidade de calor menos o trabalho. Matematicamente é isso. Acabou? Essa é a primeira lei da termodinâmica. Só que entender variáveis matemáticas, uma equação matemática, pode até ser interessante, pode até ser trivial ou fácil, mas, até porque isso daqui é uma subtração, né? Isso aqui é uma subtração, isso aqui também não deixa de ser uma subtração. Mas agora vamos entender o significado físico, que é o mais interessante para a gente. E para isso eu vou de novo ceder espaço aos nossos esboços, que eles ajudam a gente a entender melhor sobre esse tema. O que esse enunciado me diz? A primeira coisa que eu gosto de fazer é transformar isso daqui na seguinte ideia: calor é variação da energia interna mais o trabalho. Eu só peguei esse trabalho e eu joguei para esse outro lado aqui. Dessa forma, fica mais fácil de interpretar essa fórmula, mais fácil de dar sentido físico ao que ele quer dizer. Vamos imaginar a seguinte situação. De novo, nós temos aquela mesma ideia, um recipiente fechado, e eu tenho gás dentro desse recipiente. O que vai acontecer com ele? No momento em que eu fornecer energia para ele vai variar. Ele vai mudar a sua temperatura, vai realizar trabalho, certo? Lembrando, energia interna é a energia de um gás associado à sua temperatura, à sua vibração, à sua, ao movimento, né, das partículas ali dentro. As energias de vibração, de rotação, de translação, enfim, tudo isso já foi trabalhado. Essa energia interna. E o trabalho é justamente a forma de transformar a troca da energia térmica pela energia mecânica. Ou seja, você utiliza a energia térmica para gerar uma energia mecânica, para produzir realmente um trabalho, um movimento. Nesse sentido, vamos entender o que está acontecendo aqui. Estou fornecendo calor, certo? Estou fornecendo calor. Esse gás ele está usando esse calor para fazer algumas coisas. Uma delas, de fato, é variar a sua energia interna. Agora, quando eu falar em energia interna, eu estou falando de temperatura. Temperatura. Porque, claro, são coisas que estão diretamente relacionadas. Então, quando eu forneço calor, eu estou usando esse sistema para variar a sua energia interna, para variar a sua temperatura. Ao mesmo tempo, eu estou usando isso para movimentar alguma coisa, para gerar um trabalho, para gerar um movimento, uma energia mecânica ali. Então, compreendendo esse enunciado aqui, compreendendo dessa forma aqui, a gente entende o que está acontecendo nesse sistema. Que um calor que está sendo fornecido, eu estou usando ele para variar a minha energia interna e também para realizar trabalho. Como é que isso daqui funciona? Como é que isso daqui vai funcionar na prática? É o mesmo exemplo dos pistões, dos êmbolos. Aqui, ó, mesma coisa.
Imagine que eu tenho novamente o meu cilindro e eu tenho um pistão ligado nele. Eu tenho um êmbolo, né? Vamos imaginar assim. Deixa eu desenhar. Sempre quando a gente esboça é mais visual, mais compreensível. Então vamos pegar aqui o nosso pistão e vamos copiar ele aqui. Pera aí, só um minutinho. Aqui, ó. Pera aí. Isso aí, ó. Perfeito. Perfeito. Eu vou fornecer calor para esse sistema, certo? O que que vai acontecer? Tem uma temperatura, tem uma pressão, tem um volume. Aqui vai ter uma temperatura, uma pressão e um volume. No momento em que eu fornecer calor, o que que esse pistão vai fazer? Eu fornecer calor para esse sistema. Eu estou injetando calor aqui nessa máquina. Então isso daqui automaticamente vai fazer isso aqui, ó. Ele vai subir, vai subir. Ou seja, ele realizou o trabalho. Ó, o meu gás estava aqui. O meu gás não, o meu pistão estava aqui. Eu forneci energia, certo? Forneci energia para ele, calor. Ele vai usar esse calor para aumentar a sua temperatura e para realizar trabalho. Como é que funciona? Vamos pegar um exemplo numérico aqui. Vamos supor que eu forneci 1000 joules para ele. 1000 joules. Ele usou, para variar a sua temperatura, ele usou 500 joules para variar a temperatura. Ele usou 500 joules para variar a sua temperatura. Quanto que restou para realizar trabalho? Então, restou 500 joules para variar, restou 500 joules para gerar trabalho. Então, imagina assim, eu tenho 1000 joules, eu estou fornecendo 1000 joules para esse sistema, 500 joules está sendo usado para variar a temperatura. De quanto? Ah, vamos supor que eu tenho 30 graus aqui, e esse gás ele chegou a 45 graus. Ou seja, ele variou 15 graus, ganhou mais 15 graus. Esses 15 graus, eles só conseguiram, esse gás no caso só conseguiu variar 15 graus porque ele recebeu 500 de joules, 500 joules. Ou seja, desses 1000 joules que foram fornecidos, 500 joules foi responsável por variar 15 graus. Vamos de novo. 1000 joules fornecidos para esse sistema, a metade foi usado para variar a temperatura. E a outra metade? A outra metade para gerar trabalho, para realizar trabalho, para transformar essa energia térmica em uma energia mecânica. É claro que a partir desses dados aqui a gente consegue estabelecer relações de rendimento, mas a gente ainda vai ver o que que é o rendimento. Mas rendimento é basicamente o trabalho pelo total que entra. Claro, o rendimento que a gente até expressa por esse N aqui vai ser o trabalho. Se eu usei 500 joules para variar a temperatura, 500 joules de um total de 1000 joules, então restou apenas 500 joules para gerar trabalho. 500 de um total de 1000. É claro que o rendimento, a eficiência dessa máquina aqui é de 50%. 50% da energia que eu injeto nela vira trabalho. 50% do que eu injeto realmente vira trabalho. Ok? Aí, claro, se fosse, supondo assim, que se fosse
Desses 1.000 joules, 750 joules seria somente para variar a temperatura e 250 para realizar trabalho. Aí já não é uma máquina tão eficiente assim. Ela já gera um pouco mais de prejuízo. Ela consome muito mais, no caso, não é prejuízo, mas ela consome muito mais, ela é energeticamente menos eficiente, porque ela converte menos. Eu sempre vou ter perda, tá? Sempre vou ter perda. Se não for usado para variar a temperatura, vai ser usado para mexer alguma outra coisa, mas eu nunca vou ter uma eficiência de 100%, um rendimento de 100%, nunca. Desses 1.000 joules, alguma coisa sempre vai se perder. Então, a interpretação dessa fórmula é exatamente isso que a gente acabou de estudar. Quantidade de calor vai ser a energia interna mais o trabalho. É claro, eu tenho uma variação, eu usei 500 joules para variar a minha temperatura e mais 500 joules para movimentar a minha máquina. Ou seja, eu tinha um total de 1.000 joules. Foi fornecido 1.000 joules para esse sistema. Quando o gás, agora vem, né, umas nomenclaturas não, mas vem mais umas ideias iniciais que a gente vai trabalhar aqui. Mais uns conceitozinhos, que nem é conceito, é mais umas noções intuitivas aqui. Seria o quê? Eu tenho aqui o gás, novamente, eu tenho o pistão, perfeito. O que que é o trabalho realizado pelo gás? É justamente o movimento que esse gás vai fazer, a energia que o gás vai pegar desses 1.000 joules e que ele vai usar para realizar o trabalho. Quando isso acontece, quando a energia é realizada pelo gás, eu tenho que o meu trabalho ele é positivo. Por quê? Porque eu vou ter uma variação de volume positivo, certo? Então, o que que é o trabalho que a gente estudou? É a pressão vezes a variação do volume. Eu tinha um volume inicial e agora eu tenho um volume final. Volume inicial, volume final. Essa variação de volume foi positiva. Então, o meu trabalho realizado por esse gás é positivo. Agora, e se eu forneço energia para esse gás? Se eu pego esse pistão e eu empurro ele, como é que vai funcionar? Se eu pegar esse pistão e eu empurrar ele, você concorda comigo que ele tinha um volume. Você concorda comigo que ele tinha um volume inicial que estava aqui e agora ele tem um volume final que está aqui e esse volume final ele é menor do que o meu volume inicial? Sim, mas o que que é variação de volume? Variação de volume é justamente o final menos o inicial. Quando eu vou comprimir esse gás, eu tenho uma variação de volume que ela é negativa. E como o trabalho, ele é pressão vezes variação de volume, se eu tenho uma variação de volume negativa, vamos supor de menos 5 litros, o meu trabalho também vai ser negativo. É claro que na prática não existe menos 5 litros. Não tem como você ter uma variação de volume de menos 5 litros, isso não existe. É só porque o referencial que a gente está adotando é na perspectiva do gás. Então a gente está adotando um referencial na perspectiva do gás. Se esse gás realiza trabalho, ele é positivo. Se ele sofre trabalho, é porque ele teve uma variação de volume negativa. Mas na perspectiva do gás, esse sinal é só na. Eu vou até anotar. Perspectiva do gás. Então, na perspectiva do gás, esse volume foi negativo. Por isso que o trabalho realizado sobre um gás, ela é negativa. Então, aqui é sobre um gás. E ela é negativa. Trabalho realizado pelo gás é positivo, trabalho realizado sobre o gás é negativo, justamente por essa ideia que a gente construiu aqui.